Bom dia, galerinha do sétimo ano. Voltamos com a nossa aula de ciências e hoje nós vamos fazer a correção do experimento da página 22 e do exercício da página 23. Tudo bem? Então, abram o seu livro e vamos começar. Bom, na página 22, comece pedindo para a gente fazer esse experimento aí, ó, fazendo ciência. Costa sul-americana e africana. Então, nesse experimento, você tinha que observar o encaixe e a movimentação dos continentes sul-americano e africano. Para isso, a gente ia precisar de materiais como molde da América do Sul e da África, EVA de duas cores diferentes, folha de papel dobradura, tesoura, massinha de modelar. Bom, como fazer? Vocês tinham que recortar os moldes da América do Sul e da África no EVA e cada um com uma cor diferente. A cor você poderia escolher, né? Depois você deveria dobrar a folha em papel de zigue-zague, sabe? Fazendo um leque, igual a gente já fez muitas vezes lá na escola quando tava calor, né? A gente já não fez um leque desses assim, ó. Tá? Posicionar os continentes de EVA unidos em cima da folha de papel dobrada e colocar um peso de massinha sobre eles. Você e um colega devem esticar a folha de papel para lados opostos com movimentos lentos. Infelizmente, a gente não tem os colegas para fazer isso, porque a gente está, né, com essa pandemia aí, a gente está sozinho em casa, mas você pode pedir ajuda do irmão, o pai, a mãe, ou você consegue fazer sozinho. Eu fiz sozinho aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Aí, ó. Então, eu fiz o meu leque, coloquei o meu molde da África em marrom e do continente sul-americano aqui em verde, né? Então, quando o meu leque tá fechado, eles estão assim juntos, ó. E quando eu abro o meu leque, eles se separam. Se eu fecho de novo o meu leque, eles ficam juntos. Se eu abro novamente, eles se separam, tá? Eu usei uma folha Chamex que eu tinha aqui, ó, tinha até uma impressão atrás dela, dá pra vocês perceberem, né? Mas o interessante é a gente ver que fechado o leque, os continentes estão juntos. Quando eu abro o meu leque, os continentes ficam separados, certo? Espero que o experimento de vocês tenha dado certo também. Eu não usei massinha também de modelar para fixar os continentes não, né? Porque como eu ia deixar ele em pé aí na frente para vocês verem, eu colei com cola quente mesmo. Mas se vocês não conseguiram fazer com a massinha, façam com cola quente que vocês vão ver como que é interessante, tá? E aí também na questão, pede para você fazer a conclusão. Pede para você responder 3 perguntinhas. A primeira fala assim, ó. Descreva em seu caderno o que você observou. Então, o que é que a gente observa? Exatamente o que eu falei. Se eu fecho o papel, os continentes estão juntos. Mas à medida que o papel vai sendo esticado, esses continentes eles vão se afastando, certo? E a 2. Pode-se identificar que o encaixe entre os continentes, do modo como estão hoje, não é perfeito. Como você pode explicar essa constatação? Então, vamos de novo. Quando eu junto aqui a África com a parte sul-americana, esse encaixe ele não é perfeito, ó. Fica espaços entre os 2 continentes, né? Por que que isso acontece? Bom, isso vai acontecer porque esse afastamento, ele já ocorreu há milhões de anos, né? Então, são milhões e milhões de anos as bordas desses continentes sofrendo a erosão. A erosão é natural, né? Dos fenômenos da natureza, como vento, chuva, as marés, os vulcões, os terremotos. E esses fenômenos naturais, essa erosão natural, essas modificações naturais, fizeram com que essas bordas perdessem o contorno certinho de encaixe.
Então, uma hora elas se desgastaram, outras horas o vulcanismo pode ter feito com que elas tomassem uma outra forma, tá certo? Porque elas se desgastaram e se modificaram ao longo desses milhões de anos de separação. Tudo bem? 3. Aqui podemos comparar o movimento feito com um pedaço de papel colocado dobrado abaixo dos moldes dos continentes. Bom, quem faz esse movimento aí? Quem fez o movimento para que os continentes se separassem? Certo, quem respondeu as placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, elas vão se movimentando, geralmente em sentidos opostos. Quando elas fazem essa movimentação em sentido oposto, elas vão separando esses continentes, elas vão afastando esses continentes. E com o afastamento desses continentes, ocasionou a formação do Oceano Atlântico, que separa a América da África e da Europa. Tudo bem? Então, vamos continuar com a correção das atividades e vamos aí ainda na página 22, a questão número 1. A questão número 1 fala assim, ó. A ararajuba é uma ave que apresenta o mesmo tamanho de um papagaio e, na natureza, só é encontrada no Brasil, nos estados do Maranhão, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Com relação à distribuição dessa espécie, é correto afirmar que ela é endêmica do Brasil, pois não é encontrada em outros países do mundo? Sim, ela é uma ave endêmica. Então, ela só vai ser encontrada no Brasil e nesses estados aí que foi falado lá no texto, né? Então, se eu não encontro ela em nenhuma outra parte do mundo, eu falo que ela é uma ave endêmica, tá? B, ela não é uma espécie endêmica do Brasil, porque é encontrada nos estados do Maranhão, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Ela é endêmica porque é encontrada só nesses estados. São estados brasileiros, né? Se esses estados fossem de outro país, aí estaria correto, mas esses estados são brasileiros. Então, a B está incorreta. C, é uma espécie amplamente distribuída, pois migrou para diferentes países sul-americanos. Errado, porque ela fala que ela só está no Brasil. Não é uma espécie endêmica, pois pode ser encontrada em diferentes locais do mundo em zoológicos. Mesmo se ela for encontrada em zoológicos, zoológico é cativeiro. Nós falamos que uma espécie é endêmica quando a gente encontra ela solta na natureza, tá? Se ela está no zoológico, ela não conta como uma espécie daquele local. Ela é uma espécie de outro local que foi levada como, digamos assim, uma amostra para o zoológico, tá? 2. Os pombos domésticos, Columba livia, são originários do norte da África e foram domesticados entre 4.000 e 6.000 anos atrás para levar mensagens de um lugar ao outro. Atualmente são encontrados na maior parte do mundo. Escreva 3 fatores que devem ser considerados para entender essa distribuição e o porquê de os pombos domésticos sobreviverem a diferentes ambientes. Bom, então, primeiro a gente tem que pensar nessa questão da sobrevivência e relacionar a essa sobrevivência em diferentes ambientes a capacidade que essa espécie tem de adaptação, né? Então, ela se adapta facilmente a ambientes quentes, ambientes frios, ambientes secos, ambientes úmidos, tá? E também devemos levar em consideração como que esses pombos se adaptaram nesses ambientes diferentes diante da interferência dos seres humanos, né? Porque os seres humanos pegaram ele e levaram ele para outros lugares do mundo e deram comida, deram casa, deram moradia, deram abrigo. Então, ele não precisou sobreviver solto na natureza. Então, essa interferência do ser humano, ela tem também que ser levada em consideração, né? Porque esses pombos, por exemplo, eles não precisavam caçar o alimento, porque ele recebia o alimento. O que facilitou essa adaptação a todos esses locais, tá certo? Facilitando a sobrevivência dele, recebendo água, alimentação, tá?
um local adequado para se reproduzir, porque esses pombos eram colocados em pombais que tinham lá os seus ninhos, o que facilitava muito essa adaptação, ok? 3. A teoria da deriva continental a identificação das placas tectônicas foram muito importantes para a compreensão do planeta Terra. Como essas duas ideias possibilitaram que atualmente a Terra seja considerada um planeta dinâmico, ou seja, em constante transformação? Então, o que é a teoria da deriva continental? A teoria da deriva continental é que esses continentes eles estavam todos juntos e pela movimentação das placas tectônicas, esses continentes se afastaram, né? Então, esse fenômeno ele não acontece de um dia para o outro, a gente tem que lembrar que ele leva milhões de anos para acontecer. Então, provavelmente agora, o nosso continente está se movimentando. Só que é tão lento, que nós não conseguimos perceber, né? Então, cada vez que ocorre uma movimentação da placa tectônica, esse continente ele se movimenta também. E como que eu sei que a placa tectônica ela está se movimentando? Geralmente eu não sei, porque eu não sinto esse movimento. Só quando esse movimento ele é muito brusco que a gente consegue sentir. E consegue sentir como? Através dos terremotos, através dos tsunamis, né? Através das erupções vulcânicas, tá? E como que eu falo? Mas o planeta ele é dinâmico, ele está em transformação. Está em transformação, a gente viu isso no experimento. Então, quando a África se separou da América do Sul, ele tinha um encaixe perfeito. Depois de milhões de anos separados, por causa da ação das marés, por causa da ação do vento, da chuva, do sol, dos terremotos, esse encaixe hoje não é mais perfeito. Então, isso aí prova que tanto o continente africano quanto o americano, ele sofre constantes transformações, ele sofre constantes modificações, certo? Então, vamos para a questão 4, tá lá em cima, vou centralizar aqui. 4. Uma planta muito semelhante a uma samambaia chamada de Glossopteris apresenta folhas largas e longas semelhante à língua de animais. Os fósseis de sua espécie são encontrados na Antártica, sul da África, sul da Austrália e sul da América do Sul. Observe a ilustração da página 18. Como podemos explicar a presença desses fósseis em locais tão diferentes e distantes uns dos outros, inclusive separados por longas extensões de água e dos oceanos? Então, como que nós podemos explicar? Nós podemos explicar através da teoria da deriva continental, né? Então, o que ela fala? Ela fala que em um determinado momento, todos os continentes que existem hoje, eles estavam unidos, formando um só continente, né? Formando aquele continente que foi chamado de Pangeia pelos estudiosos. E que com o passar de milhares de anos, através da movimentação das placas tectônicas, eles foram se separando. Então, como explicar os fósseis? Através dessa teoria. Eles não estavam todos juntos? Então, fóssil é alguma coisa que viveu há milhões de anos atrás. Então, esse fóssil foi produzido quando esses continentes estavam juntos, quando eles estavam formando a Pangeia. Né? E aí, o que aconteceu? Eles foram fossilizados, permaneceram cada um aí espalhados quando ocorreu a deriva continental, né? Quando esses continentes se separaram. Por isso que eles são encontrados de forma tão variada em locais tão distantes uns dos outros. 5. Existem vários aglomerados rochosos no continente africano que apresentam formação idêntica às rochas encontradas no sul do Brasil. Sobre isso, marque V para as afirmativas verdadeiras
E F para as afirmativas falsas. Então, a letra A. Esses locais apresentam formação rochosa semelhante porque já estiveram unidos no período em que existia a Pangeia? Acabamos de falar isso. Correto. Então, é verdadeiro. B. Se recortar um mapa mundi e unir as partes que representam a costa brasileira, a representação da costa africana, o Rio Grande do Sul, ficará na mesma região em que se situa a Namíbia? Sim, também é verdadeiro, né? Se você começar a separar as regiões aí do Brasil, né? Com as regiões africanas e fizer no nosso experimento aí do lequezinho, se você fizer isso com um mapa, né, que tá todo já delimitado com as suas divisões, você vai ver que o Rio Grande do Sul sim ficará na mesma região da Namíbia, tá? E letra C. Os continentes eram ligados e se separaram pela força da água do oceano, batendo na parte continental. Falso. Muito falso isso, né? Não foi por causa da força da água dos oceanos que os continentes se separaram. Foi por causa da movimentação das placas tectônicas. E letra D, a teoria da deriva continental foi reforçada com base em evidências como a presença de rochas e fósseis encontrados em regiões semelhantes, tanto na América do Sul quanto na África. Também é verdadeiro. Então, pessoal, a nossa correção termina por aqui, mas nós ainda podemos conversar através do WhatsApp, tá? Então, eu espero vocês, vocês no WhatsApp com dúvidas, com alguma coisa interessante para me falar, tá certo? Bons estudos e até a próxima!